Há uma imagem da Casa Branca que retivemos esta semana. Donald Trump e Cristiano Ronaldo juntos à conversa depois do jogador português ter manifestado interesse em conhecer o presidente dos Estados Unidos. E assim arrancamos o episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A conversa começa já a seguir comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, Miguel. Viva, Paula. Falemos então de Ronaldo na Casa Branca. O jogador participou num jantar oferecido por Trump e tornou-se no terceiro desportista português a realizar uma visita oficial à Casa Branca depois de Carlos Lopes e de Nemias Queta. Mas esta foi uma visita diferente porque acontece dias depois de Ronaldo ter revelado a sua admiração pelo presidente americano. E assim sendo, Miguel, não se estranha o convite de Trump. Não, sobretudo a partir do momento em que os sauditas disseram à Casa Branca que iam levar o dono Ronaldo na comitiva, não é? A partir desse momento, o Ronaldo foi como embaixador itinerante da Arábia Saudita e também em nome próprio, portanto era de esperar que Trump o convidasse. Escreve no Expresso esta semana que os dois, Trump e Ronaldo, têm coisas em comum, o que não representa propriamente, do seu ponto de vista, um elogio para o jogador português. Aquelas coisas que eu escrevi, não, mas pode ser que tenham coisas em comum boas. Estas são más. Ambos são multimilionários, a ambos não se conhecem atos de filantropia, como eu escrevo, que os ajudem a aliviar o peso dos milhões, bilhões, neste caso de dólares que têm, e ambos também, enfim, não terão grande consideração ou preocupação com o estado dos direitos humanos no mundo. O Ronaldo não tem obrigação disso, Trump tem, mas aquilo que é a principal questão que esta viagem do Ronaldo levanta é que Ronaldo gosta de simbolizar Portugal, não apenas a seleção nacional de que é capitão. E é assim que ele é visto, pelo menos entre nós, pela crítica, pelo jornalismo, etc. Portanto, quando ele vai à Casa Branca, viajando no avião do príncipe MBS, que está ligado à morte e esquartejamento de um jornalista do Washington Post e que, portanto, estava banido dos Estados Unidos como assassino que é. E vai visitar a Casa Branca, onde está um presidente que também não é propriamente um campeão dos direitos humanos e que, acima de tudo, estava interessado em fazer negócios com os sauditas. Nessa condição, Ronaldo representa quem e o quê? Essa é que é a grande questão. Acha que esse tipo de pensamento devia estar com o jogador, ou seja, devia ter feito uma análise das consequências e das leituras, sobretudo, que iriam ser colocadas perante esta visita e não terá feito, é isso? Eu não sei se ele não terá feito. O Ronaldo é assessorado por uma equipe bastante extensa que trata da imagem dele, trata das relações públicas. Não sei se não o terá feito, se terão feito e ele entendeu ir na mesma agora. A mim parece-me claro duas coisas. Uma, que o Ronaldo estava cheio de vontade de conhecer pessoalmente Donald Trump, considerou uma honra ir com a sua futura mulher à Casa Branca e jantar lá. A outra, que Ronaldo, obviamente, é extraordinariamente bem pago na Arábia Saudita, ele ganha 1 milhão de euros a cada 10 dias que passam, portanto ele tem obrigações, para além de jogar futebol pelo seu clube saudita, o Al Nassr, ele tem, obviamente, obrigações de representar não apenas o futebol e o desporto da Arábia Saudita, mas, em algumas circunstâncias como agora, representar talvez o próprio ganho. E, portanto, as duas coisas juntaram-se para o levar à Casa Branca. A visita acontece dias depois de Portugal ter assegurado a qualificação para o Mundial do ano que vem, que vai ter mesmo a organização tripartida entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, e este apuramento foi alcançado no Porto, frente à Arménia, num encontro em que Ronaldo não esteve porque estava castigado. A ausência fez com que também não recebesse uma condecoração pela vitória de Portugal na Liga das Nações. Ora, sendo o capitão, acha que devia ter lá estado? Com certeza.
Isso está fora de questão, Paula. Até mesmo os jogadores que não são capitães de equipe, quando acontece uma situação idêntica, que é, foram castigados ou estão magoados, não podem jogar o próximo jogo, mas estão concentrados com a equipe. Os treinadores e eles fazem ponto de honra de os ter sentados no banco ou na bancada a assistir ao jogo dos colegas. É impensável, ainda por cima tratando-se do jogo, que era o último jogo decisivo para a nossa qualificação para o Mundial, que o capitão de equipe não esteja presente depois de ter sido expulso do último jogo. Eu acho que essa é uma das coisas que realmente caracteriza o comportamento de Ronaldo na seleção. Ele deu muito à seleção, continua a dar muito à seleção, mas tem um estatuto privilegiado quando não pode, quando não lhe apetece jogar mais ou quando não pode jogar, mete-se num aviãozinho e vai-se embora e daí espera pelo fim do estágio. Neste caso, ele não valorizou suficientemente o seu papel de capitão ou decidir deixar a seleção mais cedo, é isso que acha? Com certeza, assim como já tinha acontecido no funeral de Diogo Jota, que isso para mim foi bastante mais grave. Não há nada no mundo que possa justificar que o capitão de equipe não esteja presente quando morreu um dos membros da equipe. Nada, absolutamente nada. Diga a Ronaldo o que disser, a ausência dele no funeral de Diogo Jota foi uma coisa inqualificável do meu ponto de vista. Embora Ronaldo explique, tenha vindo explicar já por mais do que uma vez o que o levou a estar ausente, não é? Tem a ver com o facto de desviar as atenções por um lado e até com questões pessoais, com a morte, relacionadas com a morte do pai, com a maneira como viveu aquele momento. Para si, não são argumentos que possam ter em conta? De todo, de todo. E a explicação mais para já ele só deu explicações agora, e depois a explicação mais forte, digamos, que ele deu é que não queria desviar as atenções do funeral do Diogo Jota. Se lá comparecesse também eu fazia. Só lhe falta dizer que pensou não ir à Casa Branca para não desviar as atenções de Donald Trump. Pensa que estes últimos acontecimentos em torno de Ronaldo e da seleção prejudicam a imagem do jogador depois de tantos anos de glória e de visibilidade que deu ao país? Acha que depois vai resultar numa má imagem junto dos portugueses e não só? Vamos lá ver, como futebolista e como desportista eu acho que não mexe com a imagem dele. Como pessoa, como capitão de equipe, como personalidade, é indiscutível que o Ronaldo, já com a história do funeral do Diogo Jota e agora com esta sucessão de acontecimentos, não ter estado presente no último jogo da seleção, não ter estado presente quando o Marcelo condecorou toda a seleção e ter ido a correr, em vez disso, para a Casa Branca, o avião privado do Príncipe da Arábia Saudita, esta série de acontecimentos claramente dividiu os portugueses. Dividiu as opiniões e há pessoas que criticam o Ronaldo, há outras que não, porque também há outras que acham que é um orgulho ver Ronaldo na Casa Branca ao lado de Donald Trump. Saindo da esfera de Ronaldo, vale a pena relembrar o contexto da visita que permitiu ao jogador deslocar-se a Washington. O capitão português foi integrado, como disse o Miguel, na primeira visita oficial aos Estados Unidos de Mohammed bin Salman, primeiro-ministro saudita, e é príncipe herdeiro também e líder do Fundo de Investimento Público da Arábia. O encontro promete envolver milhões em negócios, mas também teve um importante papel político, sobretudo para o herdeiro árabe. Com certeza, aquilo que aconteceu é que Donald Trump passou um atestado de inocência, ou pelo menos de caducidade de moral do assassino, ao MBS, ao Príncipe Saudita. E ao ponto de terem insultado as duas jornalistas que se atreveram a fazer perguntas sobre o assunto. E Trump fez isto na forma como ele faz toda a sua diplomacia, que é um misto de ameaças, ou com as tarifas ou com o poder militar, e um misto de mercearia depois, porque mercearia para o país e mercearia para ele próprio, porque ao mesmo tempo que Trump vende os F-35 à Arábia Saudita, é um excelente negócio para os Estados Unidos, é ótimo do ponto de vista militar para a Arábia Saudita, é preocupante para Israel, mas ao mesmo tempo Trump recebendo o Príncipe Saudita com todas as honras militares, com tudo, com o desfile da cavalaria, tudo isso, como não recebe ninguém, ele estava a garantir que os seus negócios privados, os da sua família na Arábia Saudita, vão por diante. E neste momento há negócios com o seu filho e há negócios com o seu genro Jared Kushner. Portanto, isto é típico da diplomacia de Trump, que consegue as coisas ameaçando, simultaneamente ganha uma cota a favor dos Estados Unidos, seja a vender armas, seja a ficar com parte dos metais raros e das terras raras desses países, e depois fica também com qualquer vantagem para si, como se estivesse aqui a atuar simplesmente como um intermediário no negócio.
uma comissão, digamos assim. O Presidente dos Estados Unidos cobra uma comissão pelos acordos que o país faz com outros países. Há aqui um lado negocial importante para os Estados Unidos do ponto de vista, enfim, destas relações com a Arábia Saudita, mas não lhe parece que pode haver também um lado político do ponto de vista internacional, tendo em conta o cenário e as negociações no Médio Oriente e o desenvolver das questões que envolvem, por exemplo, Israel e o mundo árabe? Sim, com certeza, quer dizer, para os Estados Unidos é muito importante conseguirem que a Arábia Saudita se junte aos acordos de Abraão. O que não vai ser fácil, porque a Arábia Saudita diz que só o fará quando Israel abrir caminho à criação do Estado palestiniano, e ainda há dias Netanyahu disse que isso não vai acontecer nunca. Agora é evidente que há um esforço dos Estados Unidos de meter a Arábia Saudita dentro dos acordos, e para isso, quer dizer, tivemos todo este show, quer dizer, não é só a venda dos F-35 à Arábia Saudita, é todo o cerimonial, a honra, as honrarias com que a MBS foi recebida em Washington, e não fossem as perguntas incómodas dos jornalistas, e tudo se teria passado lindamente para o príncipe saudita e para o presidente americano. Estamos a falar de política internacional e assim damos o primeiro passo para entrar no improviso. A Ucrânia recebeu esta quarta-feira um plano de paz dos Estados Unidos que inclui, entre outras ideias, a cedência de territórios controlados pela Rússia, a redução do exército ucraniano e limitações no armamento que pode ser utilizado daqui em diante. Kiev reagiu com pessimismo e a União Europeia também já rejeitou o plano, considerando que não faz distinção entre agressor e vítima. E assim, com a ideia de que a proposta foi negociada entre Washington e Moscovo, a paz na Ucrânia continua mais distante, Miguel. A paz continua mais distante, mas seja justo ou não, parece-me evidente que no ponto a que as coisas chegaram, no ponto a que a guerra chegou, a Ucrânia vai ter que ceder muito mais do que a Rússia. E isso podia não ter acontecido se tem feito a paz mais cedo. A União Europeia rejeita mais este projeto de paz, como tem rejeitado qualquer um, mas a União Europeia é a grande culpada disto, em minha opinião, são os grandes culpados, são os países europeus, os dirigentes europeus, a União Europeia e a NATO. Porque desde o início que poderia ter havido um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, esse acordo teria evitado centenas de milhares de mortes, teria evitado toda a destruição que aconteceu na Ucrânia, e não aconteceu porque a Europa não quis esse acordo. E eu acho curioso que a Europa agora diga que este acordo não presta, mas não apresenta nenhuma alternativa, porque não só não está em posição de apresentar, de negociar com ambas as partes, como não está interessada, nunca esteve interessada em promover um plano de paz. Ora, eu acho que, a começar pelos ucranianos, mas também pelos europeus e todos os outros, não pode haver como única alternativa a um mau acordo a continuação infinita da guerra para a Ucrânia e para a Rússia. Não pode. Quer dizer, tem que haver alguma alternativa que ponha fim a esta guerra. A guerra já tem 3 anos, já não é uma guerrazinha, é uma longa guerra, das mais longas que aconteceram desde a Segunda Guerra Mundial e no mundo inteiro, não apenas da Europa, e portanto tem que sair daqui de alguma maneira. Eu recordo, aliás, que Trump dizia que resolvia esta guerra em poucos dias ou mesmo horas, não é? E depois estamos a ver o que é que está a acontecer. Miguel, esta lista tão longa de cedências que o Miguel acha que não, para a qual não existe alternativa, não é de alguma maneira também beneficiar bastante, neste caso, o invasor que é a Rússia e abrir aqui um precedente complicado? Claro que se pode ver assim. Agora, pode-se ver que se está a beneficiar o invasor ou pode-se ver que se está a negociar com base na situação de facto, porque a Rússia não é apenas um invasor, a Rússia neste momento é quem está por cima na guerra, quem está a vencer a guerra. E para haver um acordo de paz que obrigue quem está por cima na guerra a ceder, não se pode pura e simplesmente dizer, olha, você apoia o invasor, portanto é você que vai perder. Porque se disser aos russos, olha, nós não vamos aceitar nenhuma das vossas reivindicações, retirem-se, eles não se vão retirar, porque vão tentar obter por via militar o que não obtiveram por via diplomática. As coisas podem ser feias, mas são como são. Já podiam ter estado resolvidas, como eu disse, se tem havido uma vontade de as resolver. Só que os europeus e a NATO quiseram testar as defesas militares da Rússia através da Ucrânia. Usaram a Ucrânia para uma guerra indireta com a Rússia. E agora não têm nada para propor à Ucrânia a não ser continuar a guerra. É lastimável que se tenha chegado a este ponto, mas olha, eu ao longo destes 3 anos fui escrevendo abundantemente sobre isto e continuo com a mesma posição que tinha no início.
E concluímos assim este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Hoje falámos de Cristiano Ronaldo e de política internacional com uma sonorização e edição do João Martins. Para a semana, já sabe, regressamos a olhar para a atualidade.